Vamos então dar início à nossa reunião de estudo da Palavra de Deus. Fazemos isso com grande prazer, animados pela alegria de rever os irmãos e revê-los bem. Muito bem. Hoje eu quero falar com vocês, considerar a Palavra de Deus sobre este conceito, sobre a paz do pertencimento. Que coisa importante isso em nossa vida. Eu acredito que o dia mais feliz de um casal que verdadeiramente se ama é quando, perante Deus e perante as testemunhas, um diz ao outro: sim, e eu não pertenço mais a mim mesmo, mas a você, e eu vou viver para a sua felicidade. Que coisa maravilhosa. Isso é importante em todas as áreas da vida. O valor do pertencimento. Não há nada mais importante para nós do que o fato de que nós pertencemos a Deus. E o fato de que pertençamos a Deus, isso nos dá segurança, isso nos dá confiança, isso é uma motivação mais que suficiente para vencermos todos os embates da vida. Nós trocaríamos isso por nada, não trocaríamos isso por nada. O prazer de pertencer a Deus, não trocaríamos por qualquer outra coisa. Então, nós não nos pertencemos a nós mesmos, nós pertencemos a Deus e vamos viver para a glória e para a honra de Deus. Deus é o nosso Deus e nós somos povo de Deus. Isso tem muita coisa para nos dizer, para nos ensinar. No texto que nós vamos ler, é o texto do profeta Isaías, o capítulo de número 43, e os versos de 1 a 7. O contexto do que Isaías disse no capítulo 43 é o capítulo 42, naturalmente. E o contexto mais amplo é o cântico do servo sofredor, que vai do capítulo 40 até o capítulo 55 desse livro. E o capítulo 42, um capítulo em que Deus fala sobre a vinda do servo do Senhor, a coisa nova que ele está preparando é o seu desejo de que as nações vejam a luz. Então, notem que no seu tempo, Deus fez todas as coisas de forma correta para que nós crescêssemos e o amássemos e soubéssemos que nós pertencemos a Ele. Isso é a maior riqueza da nossa vida. Isso é a maior bênção que nós temos. É que nós somos povo de Deus. E Deus é o nosso Deus. Esta é a graça e a paz e a tranquilidade advindas do pertencimento. Que bênção maravilhosa, inigualável, indizível, há de pertencermos a Deus. O capítulo 42 de Isaías fecha com um estado lamentável do povo de Israel. E eles são cegos, e eles são surdos. E o capítulo termina com a linguagem sobre Deus derramando sua ira sobre eles. É um final sombrio e prepara o palco para o início do capítulo 43. E eu chamo esse capítulo 43 de A Paz do Pertencimento. Vocês também devem ser assim, quando passam por alguma dificuldade, quando tem algum problema que é sem aparente solução. Então, vocês procuram um lugar de descanso, um lugar de refúgio, às vezes é o próprio quarto, às vezes é um cômodo que usamos para a oração, mas eu procuro na Bíblia um lugar de refúgio, um lugar em que eu descanse, em que eu
reponha minhas forças, minha energia espiritual. E o texto que eu procuro é o do Salmo 43, os versos 1 a 7. E eu procuro nele, porque ele me ensina sobre a graça e a paz do pertencimento. Quando eu me lembro de que pertenço a Deus, de que Deus deu aquilo que existia de melhor no céu, o seu Filho, para morrer por mim, eu sei que Deus me dará todas as coisas. Então, nada se compara à graça do pertencimento. Vamos ler essa passagem tão rica que eu recomendo a vocês para que leiam sempre, para que memorizem, né? É uma passagem fantástica. E diz-nos assim a palavra de Deus: mas agora assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, que te formou, ó Israel, não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor, teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, e a Etiópia e Sebá por ti. Visto que foste precioso aos meus olhos, digno de honra, e eu te amei. Darei homens por ti e os povos pela tua vida. Não temas, pois, porque sou contigo. Trarei a tua descendência desde o Oriente e a ajuntarei desde o Ocidente. Direi ao norte, entrega, e ao sul, não retenhas. Trazei meus filhos de longe e minhas filhas das extremidades da terra. A todos os que são chamados pelo meu nome e os que criei para a minha glória e que formei e fiz. Assim, temos lido a palavra inerrante de Deus, nosso Pai, a quem pertencemos. E nós oramos para que Ele inscreva em nosso coração a sua palavra, para que nós não pequemos contra Ele. Bem, o que é pertencimento? Eu acho que talvez devêssemos começar definindo o que é pertencimento. Deixe-me dizer aonde eu quero ir com o estudo de hoje. Eu quero falar sobre o que é pertencer. Quero falar sobre como é pertencimento. E então terminar com a pergunta: por que isso é importante? Eu penso nas crianças. E o que é que dá segurança às crianças? Crianças de 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos. O que dá segurança e firmeza para essas crianças, para que cresçam felizes e brinquem tranquilamente, sem se preocupar com as circunstâncias, é o fato de que elas pertencem à família de vocês. A paz do pertencimento, quando há sossego e segurança no lar, aqueles que pertencem àquela família também são cheios de paz e são cheios de segurança. Então, eu tenho convivido com vocês já há algum tempo e eu vi muitos de vocês passar por muitos problemas. E eu sei que vocês venceram, porque vocês pertencem a Deus, por causa da graça do pertencimento. Os problemas não puderam vencer vocês. A dor não pôde vencer vocês. E por mais difícil que tenha sido cada etapa, a graça e a paz do pertencimento é muito importante. Não quero nada nessa vida além de saber que eu pertenço a Deus. A graça e a paz do pertencimento é, de fato, muitíssimo importante na nossa vida. Então, o texto começa dizendo assim: mas agora assim diz o Senhor que te criou, a Jacó, e que te formou, a Israel.
Não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Você é um tesouro especial para Deus, da mesma maneira que seu filho pequenino é um tesouro especial para você. Da mesma maneira que seu neto é uma grande riqueza para você. O fato de você pertencer a Deus é, sem dúvida, a fonte de maior segurança que é possível de se ter nesta vida. Nós pertencemos a Deus. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu, eu te remi. Isso é muito importante. Então, o fato, por exemplo, de seu filho, sua filha, ser importante para você e também você ser importante para seu filho e sua filha, esses vínculos advêm do pertencimento. Seu filho, sua filha sabe que pertence a você. Seu neto, sua neta sabe que pertencem a você. E você pertence a eles, vive para a alegria e para a felicidade deles. E da mesma maneira que você excessivamente sempre se preocupa com os filhos e netos, também Deus se preocupa conosco e cuida de nós e nos dá essa paz tão grande do pertencimento. Assim, as crianças brincam despreocupadas. Elas não estão preocupadas com bancos, elas não estão preocupadas com saúde, elas não estão preocupadas com nada, se tem escola, se não tem escola, se tem pandemia ou se não tem pandemia. Elas sabem que pertencem à sua família. Isso é importante. O que é pertencimento? Bem, isso está definido no verso 1 aí. Você, aí nesse verso maravilhoso e fantástico, você pode identificar grandes temas bíblicos. Te criou, diz o texto, depois diz te formou e te remi. Isso refere-se àquele grande êxodo no Egito. Deus resgatando o seu povo da escravidão e estabelecendo na terra prometida que manava leite e mel. A terra que ele prometeu a Abraão, e ele cumpriu a sua promessa. Eu te remi. A palavra hebraica aí é uma palavra interessante, é Gaal, e significa redentor. Eu te dei um redentor. É por isso que Jó pôde dizer, eu sei que o meu redentor vive. Depois de passar por aqueles problemas todos pelos quais Jó passou, ele pôde dizer, eu sei que o meu redentor vive, porque ele sabia do seu pertencimento. Isso era tão importante para Moisés que ele disse, Senhor, se a tua graça não for conosco, não nos faça subir deste lugar. Se a graça de Deus não estivesse conosco neste mundo, eu não sei como poderíamos viver. A vida tem sido boa e nós somos agradecidos por ela. Somos muito gratos pela vida, mas porque pertencemos a Deus. Ela só tem sentido, a nossa vida, porque nós pertencemos a Deus. Assim como Boaz, por exemplo, foi o libertador, o protetor, o parente resgatador que garantiu o futuro de Ruth por sua ação redentora. Assim também, Jesus nos garante o nosso presente e nos assegura o nosso futuro por sua graça redentora. O fato de pertencermos a Ele é a maior riqueza que temos. É a maior fonte de paz, sem dúvida, que temos. Então, essa é uma imagem do que Deus está descrevendo, que Ele redimiu você, salvou você, Ele garantiu o seu futuro e o futuro da sua descendência por sua ação redentora. Eu fico, então, entendendo assim, que pertencimento é tudo isso. Pertencer a Deus por direito de criação, sustentação,
e redenção. Pertencimento envolve doação, envolve prazer na companhia um do outro e tudo mais. Pertencer é uma graça, é a maior fonte de paz que temos. Eu, às vezes, então, penso no Luizinho, ou penso na Marina, ou penso na Maitê, perdidas, soltas lá na Praça da Sé, sem conhecer ninguém, sem saber quem as acompanha, quem está com essas crianças. E então, que desespero! Eu imagino também o desespero daqueles que não sentem esta paz, que não podem beber desta fonte de paz maior existente, que é o pertencimento. Como é agradável pertencer a Deus. Como é agradável que os seus filhos pertençam à sua família. Como é agradável pertencermos à Igreja de Jesus Cristo. Nos encontrarmos, olhar uns aos outros nos olhos, com amor, é assim que nós fazemos. Nós nos preocupamos com os problemas uns dos outros. Os problemas de um são os problemas de todos. Nós pertencemos a uma família chamada família cristã. E então, em nossos lares, nós nos debruçamos em oração em favor dessas famílias. A paz do pertencimento não tem preço. É uma coisa fantástica, é uma coisa maravilhosa. Nós temos aí, chamei-te pelo teu nome, chamei-te pelo teu nome. Novamente, pense em sua relação com Abraão, pense em sua relação com Sara, a esposa de Abraão. Como Deus mudou o nome de Sara e Deus mudou o nome de Abraão. Ele os chama pelo nome. E ele deu um nome que fosse mais adequado ao relacionamento deles com Deus. Às vezes, nós também fazemos isso com os nossos filhos. Nós damos a eles um nome particular, um apelido carinhoso que só nós conhecemos. E então os tratamos assim, amorzinho, às vezes, Piquitita, e enfim, cada um de um modo, né? Então, pense em Noé. Como Deus cuidou de Noé, supriu as suas necessidades e o livrou. E o livrou por causa do seu pertencimento. Então, Deus está ensinando sobre uma relação próxima com aqueles a quem Ele chama pelo nome. Chamei-te pelo teu nome. Chamei-te pelo teu nome. Que maravilha! Assim como pai e filho. Deus abrindo as portas da adoção. Seu povo se torna não apenas seus súditos, mas seus filhos, suas filhas. Chamei-te pelo teu nome. Que grande bênção isso, a de sermos chamados pelo nome e sermos chamados pelo próprio Deus. Que grande riqueza isso. Em comparação, ouça o que ele diz no Salmo 1, no verso 6. O Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios, ele diz, perecerá. O ímpio vai desaparecer, não vai durar. Ou ainda mais incisivamente, o que Jesus diz em Mateus 7, a partir do verso 21. Deus diz sobre o seu povo, chamei-te pelo teu nome. Eu conheço você intimamente, Deus diz. Eu chamei você pelo nome. Então, nós temos aí no Salmo 1, no verso 6, o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios, ele diz, perecerá. Nem todo que me diz, fala lá Jesus em Mateus 7, Senhor, Senhor, entrará no meu reino, no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, em teu nome não expelimos demônio, e em teu nome não fizemos muitos milagres.
então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Percebem aí? Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Com relação aos ímpios, apartai-vos de mim. Pertencer a Deus é muito importante. E então ele encerra tudo com: tu és meu. Pense nisso novamente, naquele grande momento, naquela cena em que Deus reúne o seu povo para si mesmo, no Sinai, e depois de todos os eventos do Êxodo, ele os reúne para si mesmo no deserto do Sinai. E ele diz: vocês viram o que eu fiz com os egípcios, como eu libertei vocês nas asas da águia e trouxe vocês para mim. Agora, portanto, se de fato obedecerem a minha voz e mantiverem minha aliança, vocês serão minha valiosa possessão entre todos os povos. Pois toda a terra é minha. Vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Vocês serão meu tesouro particular. Eu não tenho uma visão muito positiva de mim, mas quando eu penso que pertenço a Deus e que Deus me ama apesar de mim, e o fato de pertencer a Ele me dá muita alegria, me traz muita segurança, me traz, na verdade, muita paz. É aquilo que mais dá e produz felicidade na vida. É o fato de pertencermos a alguém, a uma pessoa de bem, de vivermos felizes juntos. Bem, vocês são meus, disse Deus, como um tesouro. O que é um tesouro? Um tesouro é composto de coisas que são importantes para nós. Isso é o que está implícito aqui quando ele diz: tu és meu. Vocês são meus como um tesouro, um bem precioso. Ou seja, Deus está dizendo assim: eu tenho um direito especial sobre vocês. E por promessa, vocês têm um direito especial sobre mim. Vocês são meu povo e eu sou Deus de vocês. E assim como um esposo pertence à esposa e a esposa pertence ao esposo, assim nós pertencemos a Deus. O dia mais feliz de um homem e o dia mais feliz de uma mulher é quando eles dizem sim. Eu não pertenço mais a mim. Isso é um dia importante, então, na vida deles. E note, então, como Deus identifica você. Tu és meu. Ou seja, Deus está dizendo: eu tenho um direito especial sobre vocês e, por promessas, vocês têm um direito especial sobre mim. Você tem garantido que, se Deus é por nós, nada pode ser contra nós. A graça do pertencimento, a paz do pertencimento, a maior fonte, sem dúvida, de paz e de segurança que nós temos. Um relacionamento pessoalíssimo. Né? Eu falei sobre o triste final aí do capítulo 42 de Isaías. Deus não está identificando o seu povo pelo seu estado lamentável que ele descreve no final do capítulo 42, mas ele identifica o seu povo por essa frase: tu és meu. E é assim que ele identifica o seu povo. Não atolado em incredulidade, mesmo que esteja. Você e eu lutamos contra o pecado a vida inteira. Você e eu perdemos nossa luta contra o pecado regularmente, mas Deus nos declara: tu és meu. Eu te chamei pelo nome. Comecei uma relação pessoal contigo, Deus dizendo. Você é meu tesouro particular. Há em você a minha imagem, a minha semelhança, e eu vou guardar você e eu vou conduzir você em paz, ainda que seja pelo deserto.
um relacionamento pessoal. Ok, vamos considerar como é essa história de pertencimento, não é? Como isso funciona. O texto bíblico continua dizendo assim: quando passares pelas águas, estarei contigo. E quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Não temas, porque estou contigo. Trarei a tua descendência desde o Oriente e te ajuntarei desde o Ocidente. Bem, como é pertencer? Vamos tirar alguns princípios desses versos. E um dos princípios que queremos ver é que o pertencimento leva-nos a desfrutar da presença de Deus. Isso está claro aí nesses versos 2 e verso 5. Leva-nos a desfrutar da presença de Deus. Quando passares pelas águas, estarei contigo. Talvez alguns de vocês estejam atualmente passando pelas águas, passando por grandes dificuldades, grandes dúvidas, grandes problemas. Tudo vai passar. Deus garante isso. E esses problemas não vão destruir você, não vão destruir seu lar. Deus há de dar provisão e Ele há de dar sustentação, é certo. Por quê? Porque a Bíblia diz: Deus é contigo. Esse é o princípio chamado de princípio Emanuel, o Deus Todo-Poderoso, o Eterno Pai com o seu povo. Deus contigo. Deus contigo. Presente em sua angústia, ativamente atuando para o nosso bem, como ele prometeu, sustentação, ajuda, capacitação, entrada no céu por fim. Presente em nossas alegrias também, ajudando-nos a lembrar de que todo o bem que desfrutamos veio até nós de sua graciosa mão e veio até nós pelo fato de que a ele pertencemos. Essa é a graça do pertencimento. Primeiro aspecto de como é o pertencimento é a proteção que temos em Deus. O inimigo não tem poder sobre nós, ele não nos pode derrubar. Então o texto diz: quando passares pelas águas, estarei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Esse versículo é um resumo de todo tipo de problemas que enfrentamos nessa vida. Mas em todos eles, Deus está conosco. Como é pertencer? Pertencer é desfrutar da presença de Deus todo dia. Levantar de manhã e saber que acordamos porque Deus nos sustentou. Também é proteção, como vimos aí no verso 2. Isaías permite que dois perigos terríveis, falem por todos os perigos. Note a promessa. Os perigos virão. É uma certeza, ele nos assegura. Olha aí, não está escrito aí se você passar pelas águas e se você passar pelo fogo. O que é que está escrito aí? E quando você passar, quando passares pelas águas, certamente vai passar. Todos nós passamos por provas nesta vida. Todos nós passamos pela água. Todos nós passamos pelo fogo. Mas você tem vencido até aqui na sua vida. Deus tem estado com você. E então isso garante a você que o fato de pertencer a Deus é mais relevante que qualquer coisa. E isso te dará sustentação, é certo. Pode confiar nisso. Os problemas passam e a graça de Deus prevalece em todas as circunstâncias. Mesmo que Ele permita que nós soframos coisas aqui para o nosso crescimento espiritual, para a nossa maior dependência dEle e para que a gente dê cada vez mais valor às coisas que dEle recebemos. Isso é a paz do pertencimento. Você é meu. Toda a terra é minha e você é meu particular tesouro.
Provavelmente, muitos de nós hoje nos encontramos no meio de alguma ameaça, algum perigo, talvez até agora mesmo, né? E alguns julgamentos, alguns sofrimentos, alguma incerteza, alguma dúvida, algum desespero, alguma depressão, alguma dor ou perda ou luto. Os substantivos podem continuar por muito, muito tempo. Mas o crente em Jesus pertence a Deus e o Pai Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, há de estar sempre conosco. Aquele que te criou, aquele que te formou e aquele que te redimiu. Em nosso perigo, temos a sua atenção inabalável e todo o seu poder para nossa proteção final. Nós podemos sofrer, mas o fato é que estamos seguros. Podemos ser muito tentados, mas estamos seguros. Podemos sentir como se estivéssemos prestes a cair, mas estamos seguros. Ele nos diz: você é meu, toda a terra é minha, e você é meu particular tesouro. Pode confiar nisso. Ore a Deus, dependa de Deus, chore perante Deus. Deus há de amparar e de dar forças a você. Uma das coisas interessantes do pertencimento é a preferência. Se você pertence a alguém, se o seu coração pertence a alguém, aquela pessoa sempre vai preferir você. Sempre vai preferir você. Você terá sempre um lugar de destaque lá. E a passagem nos diz também sobre essa preferência de Deus por nós. O texto, os versos 3 e 4, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Aí agora, dei o Egito por teu resgate, e a Etiópia e Sebá por ti, visto que foste precioso aos meus olhos, digno de honra, e eu te amei. Darei homens por ti e os povos pela tua vida. Como é pertencer? Bem, além da presença de Deus, além da proteção de Deus, pertencer é ser preferido, é ser preferida, é ter preferência. Ouça os versos 3 e 4 aí. Se está olhando para esses versos, eu quero que note algo. Você tem uma figura interessante aqui, e você tem repetição. Você tem a repetição do conceito de resgate. Eu dou o Egito por ti. Dou o Egito como teu resgate. E então, no final disso, e no final do verso 4, eu darei homens por ti. Novamente é resgate. Isso é para enfatizar o conceito aí de resgate neste caso. E você não pode perder isso de vista. Você tem essa repetição poderosa do conceito de resgate. Significa, eu te amo. Eu dou qualquer coisa para estar com você. Se o seu filho, se o Luizinho, se a Maitê, se a Lorena, se a Marina estivessem lá perdidos na Praça da Sé, sozinhos, fariam qualquer coisa para voltar ao lar a que pertencem. Eu te amo, você é precioso para mim, Deus diz. O Senhor cuida tanto de todos os crentes que ele os valoriza mais do que o resto do mundo. Dá nações pelo seu povo. Isso é preferência. Sabe quando que a Priscila e o Paulo vão deixar a Marina sozinha na Praça da Sé? Jamais. Sabe quando que o Douglas e a Maíra vão deixar o Luizinho e sozinho lá na Praça da Sé? Jamais. Sabe quando que o Paulo e a Thaís vão deixar a Lorena e a Maitê sozinha lá na Praça da Sé? Jamais. Sabe quando que o Isaac e a Marise vão deixar o Benício sozinho na Praça da Sé? Jamais. Sabe quando Deus vai deixar você sozinho em uma situação de perigo e sem a sua proteção, sem o seu Espírito Santo? Jamais.
Ele sempre estará com você. Ele sempre. Preferência é disso que fala a graça e a paz do pertencimento. Tem algumas notas históricas aí, duas pelo menos, que eu quero destacar. Uma é esta, é que o rei Ezequias, esta é a história de Israel, né? E o rei Ezequias de Judá fez uma aliança com o Egito contra o imperador da Assíria, que era Senaqueribe. E ele fez uma aliança com o faraó do Egito e o rei da Etiópia. E você encontra isso no segundo livro dos Reis, no capítulo 18, e em Isaías, no capítulo 30 e capítulo 31. Para estabelecer o seu direito e punição, o rei assírio marchou com seus exércitos sobre o pequeno estado de Judá. E quando o poderoso golpe estava prestes a cair e Judá ia ficar no chão, Senaqueribe teve que dividir o seu exército para se defender de um exército invasor da Etiópia e do Egito. E eles caíram em uma rota e Senaqueribe os perseguiu todo o caminho de volta até ao Egito. E Judá foi poupado, enquanto os egípcios e os etíopes foram derrotados pelos exércitos assírios. O ponto é o seguinte: Judá foi poupado porque Deus deu aos seus inimigos, aí, neste caso, os assírios, um substituto para Judá. E é isso que quer dizer aí, dou nações por ti. É isso que é importante. A aliança aí feita com Deus é a segurança que nós temos. A nota histórica de número 2 é que na época da Páscoa, aproximadamente no ano 30 da nossa era, no dia 30 de agosto, o governador romano da província da Judéia autorizou a crucificação de Jesus de Nazaré, mencionado como um pregador itinerante e operador de milagres, cuja vida e trabalho forneceram evidências abundantes de que ele era de fato o Filho de Deus e o tão esperado Messias. E 3 dias depois ele ressuscitou dos mortos. Deus declarou com poder que ele era de fato o Filho de Deus e o Salvador dos pecadores. Deus enviou seu Filho como resgate para salvar o seu povo perdido e pecaminoso. Deus enviou seu Filho para um resgate por você e por mim, que somos crentes em Jesus Cristo. Ele deu mais do que o Egito, ele deu mais do que a Etiópia, ele deu mais do que Seba, ele deu o seu único filho por resgate por nós. Nós temos os símbolos de sua substituição, de seu resgate na mesa da Santa Ceia, os sinais do seu corpo partido e o seu sangue derramado. O que é pertencer? Pertencer é Deus desejar salvar o seu povo, mesmo ao custo da vida do seu único filho. Isso é pertencer. Por isso você pode ter essa paz do pertencimento. Deus enviou um substituto para o seu povo. Mas pertencer também é restauração. Restauração. Isso também é pertencer. E mais uma coisa a dizer sobre isso é que pertencer pode ser visto aí nos versos 5, 6 e 7 de Isaías 43. Então, restauração. Veja aí. Não temas, pois, porque sou contigo. Não temas, pois. E a razão, porque sou contigo. Aí ele diz: trarei a tua descendência desde o Oriente e a juntarei desde o Ocidente. Direi ao norte, entrega, e ao sul, não retenhas. Trazei meus filhos de longe e minhas filhas das extremidades da terra, e todos os que são chamados pelo meu nome, e os que criei para minha glória, e formei e fiz.
tudo para a glória dele. Então, pertencer também tem que ver com isso. O ministério de pregação de Isaías começou no Reino do Sul e durou cerca de 50 anos. Antes que o ministério dele completasse 20 anos, contudo, as 10 tribos do norte, que nós conhecemos como Israel, foram levadas para o cativeiro pelos assírios. E nós falamos das tribos perdidas de Israel, nos referindo a essas 10 tribos. São elas, porque foram assimiladas por outras partes da população assíria. E elas, como povo, deixaram de existir, essas tribos. E os únicos que foram salvos foram os que se refugiaram no sul. Enquanto os inimigos se aproximaram do reino de Judá, eles desapareceram, eles foram perdidos para a história desde então. E um golpe terrível, um evento fantástico. Foi devastador o que aconteceu por causa da incredulidade daquelas pessoas. Dureza de coração por gerações e infidelidade à aliança com Deus. Deus, depois de gerações, entregou-os aos seus inimigos, porque eles não ouviram a sua palavra. E assim Israel foi para o cativeiro e sofreu tremendamente por causa de ter quebrado a aliança de pertencimento a Deus. Pertencimento, então, é restauração. Um cativeiro veio para ajudar, veio sim, mas veio cerca de 150 anos após a morte de Isaías. E pela mesma razão, incredulidade, dureza de coração, infidelidade aos princípios da aliança. Mas, novamente, ouça a promessa de Deus, de restauração. Pertencimento, se você pertence a Deus, seja fiel a Deus. Isso é importante. O que é pertencer? Pertencer é restauração após. E o pecado deles não é o fim da história deles, mas porque pertencem a Deus e os considera como seu tesouro particular, Deus os guarda. Ele os restaura. E o nosso pecado não é o fim da nossa história. Restauração, sim, é o fim. Mesmo que persistamos, mesmo que enfureçamos nosso coração e persistamos em nosso pecado, se nós acreditarmos em Jesus, Jesus é o nosso Salvador, nós pertencemos a Ele, Ele é o nosso Senhor, Ele vai chegar até nós. E Ele vai quebrar essa dureza de coração, Ele vai quebrar essa dependência do pecado, e Ele vai nos restaurar. Nosso pecado não é o fim da nossa história, precisamos saber disso. Restauração, sim, é o fim, porque nós pertencemos, porque Ele deu a vida de seu Filho por nós, Ele vai restaurar o que o pecado arruinou. É isso que pertencimento é. Pertencimento é restauração. Restauração. Isso é o fim. Agora, por que isso tudo é importante? Porque esse pertencimento é importante. Bem, olhe para o verso 7. A quem ele está restaurando? A quem ele está reunindo do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Sul? Deus tem uma ligação pessoal com a sua glória e a nossa salvação. A sua glória tem que ver com a nossa salvação. Ele liga a sua reputação à nossa salvação. E ele liga a sua reputação a nós e a nossa entrada na terra prometida. No nosso caso, no céu, em sua presença. E ele liga a sua reputação à salvação do seu povo. E ele diz aí a todos os que são chamados pelo meu nome e os que criei para a minha glória, que formei e fiz. Deus nos fez assim. Nós pertencemos a Ele e devemos levar isso em conta. Então, quais são os troféus dessa graça de Deus? As coisas que Deus nos dá e Ele nos abençoa aqui em nossa vida presente e na futura.
Em Efésios, no capítulo 2, Deus prova ser gloriosamente gracioso quando aponta para os troféus da sua misericórdia, os troféus de sua graça, seu povo. Você, eu e todos que existiram antes de nós, e aqueles que virão depois de nós, ele nos aponta como troféus de sua gloriosa graça. Cada joelho tem que se curvar e cada língua tem que confessar que Jesus é o Senhor. Ele une a sua glória à salvação do seu povo. Ele nos deu vida, diz aí, estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora. E então, no verso 6 aí desse texto, diz: e juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Irmãos, isso eu nem morri ainda, como é que eu posso estar assentado no céu? Bem, isso é do ponto de vista de Deus e da eternidade de Deus. Para Deus, todas as coisas são presentes. Ele está lá no dia da criação e ele está também no dia do juízo final. E para Deus, tudo é presente. E não é que ele se lembra do dia da criação, ele está lá no dia da criação, é tempo presente para ele. E também é tempo presente para ele o futuro. Tudo é tempo presente. Então, não é só que é certa a sua salvação. O fato de que você pertence a ele não apenas assegura a sua salvação. Pelo contrário, você, do ponto de vista de Deus, já está no céu. Você já está lá com o seu corpo, diz aí, e juntamente com ele nos ressuscitou e nos faz em Cristo Jesus. Você já está lá no reino celestial. Que maravilha, que grande graça a de pertencermos a Deus. Então, todo joelho mesmo há de se dobrar perante ele, a graça de Deus. Alguns anos atrás, pela generosidade de alguns amigos queridos, eu conheci o lugar onde eu moro hoje. Uma casa grande, um lago maravilhoso, inclusive com uma pequena ilha, um salão de jogos, chalés e até mesmo uma quadra esportiva. E quando eu dei por mim, eu estava ali. Eu não era apenas um visitante. Isso me deixou maravilhado. Foi assim que eu fiquei. Eu fiquei maravilhado. Eu não era só um visitante. Eu morava ali, sentindo a brisa, sentindo e vendo as árvores balançando ao vento e ocasionalmente ouvindo os pássaros, muitos pássaros cantando, não é? E eu sou o proprietário. Às vezes eu fico pensando assim, eu sou o proprietário. Eu pertenço e esse lugar me pertence. Então, eu quero dizer uma coisa para vocês interessante. Se você acredita em Deus, você pertence a um lugar muito mais maravilhoso. E você pode ter toda a paz e toda a segurança, porque Deus também pertence a você. Você pertence a Deus, Deus pertence a você. Então, na minha mente, era como se eu dissesse assim ao ver aquela casa: eu quero pertencer aqui, eu quero morar aqui. E como é possível que isso me pertença? Deus é muito bom comigo. Esse lugar é maravilhoso. Bem, irmãos, você tem um lugar mais maravilhoso ainda. Você pode ser o proprietário desse lugar. É um lugar fantástico, de ruas de ouro. É um lugar onde nós teremos um coração perfeito para amar aquele a quem nós pertencemos. É disso que nós estamos falando, a graça de Deus. Você pode ser o proprietário nesse lugar, pode morar lá. Saiba que você pode pertencer a Deus e Deus pode pertencer a você. Talvez você esteja hoje, talvez esteja aqui e não saiba do seu pertencimento. Talvez você seja um visitante só na família de Deus, na igreja,
E sabia que você pode pertencer ao povo de Deus, aos filhos de Deus, e todas as promessas maravilhosas de Deus seriam para você, e Deus pertencer a você. Você sabe que é um pecador e que não pode se salvar? Pois é, então você pode acreditar que precisa de um Salvador e de pertencer a este Salvador e de este Salvador pertencer a você. É disso que estamos falando. Você pode confiar em Jesus, o Filho de Deus e o Salvador dos pecadores. Você pode ter confiança de que Ele é o único que ficou com o seu substituto, como seu resgatador, absorvendo a ira de Deus em seu lugar e resistindo e revestindo você com a sua justiça. É assim que nós consideramos este assunto. E oramos para que desfrutemos da paz do pertencimento. Vemos nossa necessidade, vemos nosso pecado, nós nos jogamos na misericórdia de Deus expressa em Cristo. É assim que você passa a pertencer a Deus e adquire a paz do pertencimento. Eu espero que você olhe para o seu coração hoje. Espero que olhe para o seu coração e determine se você é visitante ou proprietário. Vamos orar ao Senhor? Ok? Eu quero pedir ao presbítero Misael que nos conduza nesta oração. Pode ser, Misael? Sem dúvida. Por Vamos favor. lá. Ó Senhor Deus e Pai, nós estamos radiantes, alegres, felizes por poder nos reunir em Cristo Jesus e com todos os teus filhos, Senhor, representados aqui pela 7ª Igreja Presbiteriana Conservadora de São Paulo. Lares cristãos, lares que foram escolhidos, lares, ó Deus, que tu tens abençoado, suprido as necessidades, sustentados na fé, guardados sob teus paternais cuidados. A tua palavra, Senhor, conforta os nossos corações e ela traz também para nós, ó Deus, a certeza absoluta de que tu estás conosco, ó Deus, e podemos descansar no teu amparo, na tua graça e misericórdia. E rogamos, ó Senhor, que tu nos mantenha sempre firmes na fé e nos dê condições de enfrentarmos qualquer adversidade que, por certo, um dia nos alcançará, seja pelo envelhecimento genético, seja por doenças, seja por acidentes, sejam por circunstâncias adversas, mas que possamos sempre, ó Deus, honrar e glorificar o teu nome em todo o tempo. Ajuda-nos, fortaleça-nos e abençoe toda a tua igreja, o teu povo no Brasil e no mundo. Em nome de Jesus. Amém.